Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntinhos em mais uma aula de português. E agora, no nosso mês de maio, a gente vai trabalhar a unidade 4 do nosso livro didático, certo? E nesse capítulo, a gente vai trabalhar na questão da gramática verbo, tá? A gente vai ver verbo, o seu conceito, flexões, formas nominais e as suas conjugações, certo? Então, prestem atenção na aula e acompanhem as explicações a seguir. Verbo. Você já estudou as palavras que indicam características e nomes? São os adjetivos e os substantivos. Agora, vai estudar as que indicam processos ou ações. As palavras que indicam processos ou ações que estabelecem a ligação entre um elemento e sua característica são chamados de verbos, tá? O processo verbal também pode ser expresso por uma locução verbal, isto é, uma impressão formada por dois ou mais verbos em que um deles concentra a ideia principal. Mas atenção, ó. Os verbos auxiliares mais utilizados na nossa língua são o ser, estar, ter, haver, ir e ficar. E nem todos os verbos que aparecem um ao lado do outro formam uma locução verbal. Veja esse exemplo aqui, ó. Sair chorando da sala. A expressão destacada não é uma locução verbal, porque se trata de processos distintos, né? Que é sair e chorar. Vamos ver aqui sobre as flexões verbais. As flexões verbais, elas podem ser de pessoa, número, tempo e modo. Vamos ver aqui sobre tempo, sobre pessoa e número. Ó, vamos ler aqui a tirinha a seguir. Cócegas no raciocínio, de João Montanaro. Somos rappers e vamos rimar. Vê se ouve sem reclamar. Nós rimamos com tudo, mas vê se não conta pra todo mundo. Agora nós vamos embora, pra brincar de bonecas toda hora. Então, observe as palavras em negrito destas frases da tirinha. Nós somos rappers. Nós rimamos com tudo. Agora nós vamos embora. Nesses exemplos, a pessoa do discurso pode ser identificada pela flexão dos verbos ser, né? Somos, de rimar, rimamos, e de ir, vamos, né? E ainda pela presença do pronome nós, certo? Então, ó, observe abaixo as terminações destacadas no verbo rimar. Eu rimo, ele rima, nós rimamos. A tirinha que a gente viu aqui agora acima foi o nós rimamos, certo? Então, você notou que a partícula rim, né, é repetida em cada forma verbal, garantindo a regularidade. Mas as letras finais mudam conforme a pessoa do discurso. Então, sobre rimar, né? Até o rim é como se fosse a base da nossa palavra, né? É a partícula mesmo que vai gerar uma regularidade, certo? Um padrão. E o final, a terminação é o que vai indicar a pessoa do meu discurso, né? Se a gente vê aqui, se termina com a vogal O, no singular, tá na primeira pessoa do singular, o eu, ó. Eu rimo, ele rima e nós rimamos, certo? Então, as terminações, elas vão mudar de acordo com a pessoa, se é a primeira, se é a segunda, ou se é a terceira pessoa, e número, né? Se vai ser singular ou plural, ou os quais os verbos se referem, certo? Agora, sobre o tempo e o modo verbal. Os verbos, eles também variam para indicar o tempo em que ocorre a ação ou o processo verbal, né? Se é presente, passado ou futuro, certo? E o modo verbal, ele exprime a atitude de quem fala diante do fato comunicado. Se é certeza, incerteza, é uma ordem, é uma súplica, é uma hipótese, etc. A gente vai ver aqui na prática para ficar mais claro, certo? Ó, os verbos impessoais, verbos que exprimem fenômenos da natureza, chover, ventar, certo? O verbo haver com sentido de existir e o verbo fazer quando se refere à passagem do tempo, né?
são chamados de verbos impessoais, certo? E esses verbos impessoais, eles ficam sempre, prestem atenção, sempre na terceira pessoa do singular, certo? Inclusive, quando são o verbo principal de uma locução verbal. Observa, chove sem parar desde ontem. Há 5 gatinhos no telhado. O chove aqui indicando o quê? Fenômeno da natureza. E o há, né, do verbo de haver, no sentido de existir alguma coisa. Então, há 5 gatinhos no telhado, de que existem, né, 5 gatinhos no telhado. Certo? Outro exemplo aqui, ó. Faz anos que conheço a Mara. Deve haver saídas do lado esquerdo. E vão existir também outros verbos impessoais, tá? A gente só citou aqui 2 exemplos para mostrar a vocês, tá? Mas a gente vai trabalhar com esses daqui. Agora, ó, observe a seguir as flexões do verbo contar, mostrando os 3 tempos verbais, as pessoas no singular e no plural e um dos modos verbais, que é o indicativo, né? O hoje, o ontem e amanhã, né? De presente, passado e futuro. Eu conto, tu contas, ele conta, nós contamos, vós contais e eles contam. No ontem, né? No nosso passado, eu contei, tu contaste, ele contou, nós contamos, vós contastes e eles contaram. O amanhã, né, que é o nosso futuro. Eu contarei, tu contarás, ele contará, nós contaremos, vós contareis e eles contarão. Prestem atenção aqui no finalzinho aqui, ó, na terminação do meu verbo, tá? Que é através desse finalzinho aqui da terminação do meu verbo que a gente vai conseguir identificar qual é a pessoa do discurso, né? Se é a primeira, é a segunda, a terceira, eu tô falando o quê? É o eu, o tu, é o ele, certo? Então, é através dessa finalzinha aqui que a gente vai saber de qual pessoa tá falando e vice-versa. Ó, então, percebam aqui, ó, os verbos, eles são flexionados para indicar a pessoa do discurso, o número, o tempo e também o modo. Ó, são 3 os modos verbais em português. A gente vai ter o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O que é o modo indicativo? De modo geral, ele é aquele que vai expressar certeza e convicção. Exemplo, ele viajará. O menino comeu batata. Eu estou afirmando, certo? Então é a certeza. Quando eu digo ele viajará, eu não estou dando uma ideia de incerteza, eu estou dizendo, estou afirmando, estou expressando essa certeza de que ele viajará, certo? Então, quando eu digo, o menino comeu batata, quando eu digo que ele comeu, eu estou expressando uma certeza, certo? Então, o indicativo, sempre preste atenção, né? E o meu verbo está indicando o quê? Certo? Então, se ele dá aquela ideia de certeza, né, de convicção, de que estou certo do que eu estou falando, vai ser o meu modo indicativo. Certo? O subjuntivo é aquele que vai exprimir incerteza, uma hipótese, uma possibilidade ou um desejo. Exemplo, se puder, voltarei. Espero que a criança seja feliz. Certo? Conseguiram perceber a diferença do indicativo para o subjuntivo? O indicativo é aquele que vai expressar uma certeza. Certo? Ele viajará. Agora, o subjuntivo é aquele que vai dar a ideia de incerteza. Isso aqui que eu tô falando é só uma hipótese, é uma possibilidade, ou é um desejo meu, né? Como exemplo aqui, se puder, voltarei, certo? Já o imperativo é aquele modo que vai indicar uma ordem, um conselho, um pedido ou um convite. Exemplo, ouça o que eu digo, fique quieto. Quando eu digo ouça, fique, eu tô dando um conselho, eu tô dando uma ordem, certo? Então,
Percebam aqui esses três modos, certo? Depois que você entende, né, o conceito que cada um ele quer dizer, fica super simples, né, você identificar o seu verbo, certo? Nas questões, numa oração, certo? Então vamos recapitular, vamos lembrar. O modo indicativo são aqueles verbos, né, que vão indicar uma certeza, certo? Já o modo subjuntivo vão ser aqueles verbos que vão indicar uma incerteza, é só uma possibilidade, é só um desejo. Agora, o imperativo é aquele que vai indicar um conselho, uma ordem, um pedido ou um convite, certo? A gente vai ver mais exemplos nas atividades lá na frente, tá bom? Agora vamos aqui ver sobre as formas nominais. Ó, leia o trecho a seguir e observe a locução verbal em destaque. Ó, coleta seletiva do lixo é a melhor alternativa para o meio ambiente. O lixo pode contaminar os lençóis freáticos se for descartado de forma errada. Diariamente, 700 gramas de lixo são produzidas por habitante em São Luís. Como vimos, a locução verbal é uma expressão formada por dois ou mais verbos, que um deles concentra a ideia principal, tá? Então, locução verbal, prestem atenção, é aquela expressão que é formada por dois ou mais verbos, só que só um deles é o que vai concentrar a ideia principal, certo? Então, o verbo principal, ele aparece sempre em uma das formas nominais, né, que a gente viu, que é o infinitivo, que a gente vai ver, na verdade, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio, certo? Exemplo aqui, ó, a gente viu ali, ó, destacado, pode contaminar. O pode, ele é o meu verbo auxiliar, porque o contaminar aqui é o meu verbo principal que está no infinitivo, certo? O pode contaminar, o foco aqui é esse verbo aqui, é o contaminar. O pode aqui ele está usando só como verbo de auxílio mesmo, certo? Então, em certos casos, as formas nominais, elas podem exercer a função de nomes, né? Que pode ser substantivos e adjetivos. Vamos ver aqui uns exemplos, ó. O cantar dos pássaros me alegra pela manhã. Nesse caso aqui, o cantar está no infinitivo, né? Com função de substantivo. Eu estou falando do cantar dos pássaros. O meu cantar aqui não está como um verbo de ação na minha oração, certo? Estou falando do cantar dos pássaros. O som dos pássaros, certo? Então, esse cantar, ele está o quê? No verbo infinitivo, certo? E com função de quê? De substantivo, no caso. O outro exemplo aqui. Preciso de água fervendo para esterilizar este instrumento. Aqui o fervendo, né, ele tá no gerúndio, né, com a função de quê? De adjetivo, né, de que eu preciso de uma água fervendo, uma água fervida, certo? O outro exemplo que a gente tem aqui, ó. Estou com o rosto congelado por causa do frio. Aqui o congelado, ele está na conjugação de particípio e está com uma função de adjetivo, né? Informando que o meu rosto está congelado, certo? Agora vamos ver aqui sobre cada um. Ó, o infinitivo, ele pode ter duas formas, certo? A forma pessoal e a forma impessoal. Na forma pessoal, a forma verbal, ela é flexionada para indicar a pessoa a qual se refere. Exemplo aqui, ó. O importante é fiscalizarem o descarte adequado do lixo. Fiscalizarem, certo? Agora, no impessoal, a forma verbal, ela não é flexionada. Ó, percebam aqui a diferença. Fiscalizar o descarte é adequado, o descarte adequado do lixo é dever da prefeitura, certo? Olha a posição como eu coloquei esse aqui, esse meu verbo, né, essa minha forma verbal, e olha a diferença, né? No pessoal, como é que fica? O importante é fiscalizarem o descarte adequado do lixo. No modo impessoal, como é que ficava? Fiscalizar
o descarte adequado do lixo é dever da prefeitura. Então, a terminação do verbo, ela indica o momento em que ocorre o processo verbal expresso pela forma nominal utilizada em cada caso, certo? Vamos ver aqui, ó. A diferença entre gerúndio, particípio e infinitivo, tá? O gerúndio, a terminação é sempre NDO, em ando, né? Que apresenta o processo verbal acontecendo, está acontecendo. Exemplo, ela está comendo, fazendo, limpando, vendo. Esse vendo, fazendo, comendo, essa terminaçãozinha NDO, né? É o que vai indicar que o processo está acontecendo. Que significa o quê? Que vai ser o quê? O meu gerúndio, certo? Então, gerúndio é aquele verbozinho lá, aquele modo que vai significar que o processo ainda está acontecendo. Exemplo, fazendo, limpando, comendo, bebendo, cantando, certo? O particípio, a terminação é em ado e ido, né? E apresenta o resultado do processo verbal. Falado, cantado, comido, certo? Então, essa terminação ado, ido, apresenta que o processo já aconteceu, certo? Ele apresenta o resultado. Já o infinitivo, né, ele vai ser sempre com a terminação em R, apresenta o processo verbal por acontecer, certo? E é o nome do verbo, tipo cantar, fazer, beber, certo? Então, no infinitivo, cantar. No particípio, cantado. E no gerúndio, cantando, certo? É super fácil, a gente só precisa prestar atenção na terminação do meu verbo, tá? É na terminação do meu verbo, o que esse verbo está indicando? É uma ação que está acontecendo, é uma ação que já foi feita, é o processo por acontecer mesmo, né? Que é o nosso infinitivo, então a gente tem que prestar atenção nessa terminação verbal, certo? Olha aqui, ó. Acontece na língua. Observe o uso do gerúndio na tirinha a seguir. Que cereal é esse que você está comendo? É o meu novo predileto, bombas de chocolate com glacê. Experimenta. Valeu. Que doce. Na verdade, fica meio sem gosto se você não colocar uma colher de açúcar. Então, no primeiro quadrinho, quando o tigre pergunta que cereal é esse que está comendo, né? Entendemos que a ação de comer, praticada pelo Calvin, ela ainda está em andamento, né? Ela ainda está acontecendo, ela não foi concluída. Então, o uso do gerúndio, nesse caso, ele está adequado, certo? Ele está perguntando, o que é que você está comendo? Então, significa que eu ainda estou realizando essa ação, ela ainda não foi concluída, certo? Mas você já deve ter ouvido frases em que o gerúndio é usado em referência a uma ação futura, como eu vou estar comendo, não pode estar, não vou poder estar lhe atendendo, etc. Certo? Então, esses exemplos, muito comuns na língua falada, eles são chamados de gerundismo, certo? E são considerados vício de linguagem pela norma padrão, certo? É como se você estivesse tentando adivinhar uma ação que ainda vai acontecer, certo? É o que a gente vai chamar de gerundismo, tá? Então, na tirinha, ficaria estranho se o tigre perguntasse: que cereal é esse que você vai estar comendo? Pois, no momento da pergunta, a ação de comer, ela já estava sendo realizada, certo? Se eles já estavam fazendo a ação, ficaria estranho, ficaria errado se a gente tivesse feito essa pergunta, certo? Agora vamos ver sobre conjugação. A flexão dos verbos regulares em tempo e modo segue um modelo, o qual varia conforme a terminação do verbo no infinitivo. Os verbos que no infinitivo são terminados em AR têm determinado padrão de conjugação, que é diferente do padrão dos terminados em ER, né? Que por sua vez é um pouco diferente do padrão dos terminados em IR, certo? Então,
O modelo que determina a flexão dos verbos regulares em tempo e modo a partir da terminação do infinitivo chama-se conjugação, certo? Então, os verbos regulares, eles podem pertencer a uma das três conjugações. A gente tem a primeira, a segunda e a terceira. A primeira conjugação são os verbos que são terminados em AR, cantar, dançar, beijar, certo? A segunda conjugação são os verbos que são terminados em ER, tipo beber, viver, comer, certo? A terceira conjugação são os verbos que são terminados em IR, abrir, partir, dormir, certo? Vamos ver aqui sobre o tempo e o modo verbal, ó. No final do livro, você encontrará um anexo com o modelo de conjugações dos tempos verbais do indicativo. Para melhor empregar os verbos, porém, é importante compreender o que cada tempo verbal indica. O passado ou pretérito subdivide-se em, vamos ver aqui. O que é o chamado pretérito perfeito? O pretérito perfeito é aquele que vai indicar um fato pontual e perfeitamente concluído no passado. Exemplo, ontem eu abri um antigo baú cheio de surpresas, certo? É uma ação que foi concluída perfeitamente, certo? Agora, o pretérito imperfeito é aquele que vai indicar um fato não concluído no passado, certo? Ou uma ação habitual ou contínua repetitiva. Olha aqui o exemplo, ó. Todos os dias ela percorria as ruas à procura de desabrigados. Ela percorria, ela não realizou, ela não finalizou a ação, certo? Dá aquela ideia de uma coisa que é uma ação que é habitual, que ela é contínua, que ela fazia com costume, certo? Exemplo, ó, abri e percorria. Os dois estão no pretérito, mas um é perfeito, que indica uma ação que eu concluí no passado, e o outro é um pretérito imperfeito, que é uma ação que ainda não foi concluída, certo? Ou que vai indicar uma ação que é habitual, que é contínua, que é repetitiva, certo? Então, o pretérito imperfeito, ele é o tempo dos contos de fadas. Exemplo, naquele tempo havia um reino, era uma vez, certo? E o chamado pretérito mais que perfeito, ele indica um fato anterior a outro também já passado. Exemplo, quando lhe entregou o presente, ele já o perdoara, certo? Então, as subdivisões do futuro são as seguintes, ó. O que é o futuro do presente e o que é esse futuro do pretérito? O futuro do presente, ele indica um fato futuro em relação ao presente. Telefonarei para o meu médico daqui a pouco, certo? Já o futuro do pretérito, ele indica um fato futuro que ocorreria se uma condição tivesse sido realizada. Exemplo, se você comprasse o CD, nós o ouviríamos, certo? Então, o futuro do presente, né, vai indicar um fato em relação ao presente, uma coisa que eu vou fazer. Agora, o futuro do pretérito indica um fato futuro que poderia acontecer, né, se uma condição tivesse sido realizada. Eu faria isso, nós comeríamos pudim se você fizesse, certo? Então, o presente, ele não tem subdivisões, mas ele pode indicar o quê? Ele pode indicar um fato que ocorre no momento em que se fala. Exemplo, sua roupa não combina com a ocasião. Ele pode indicar um fato habitual, sempre que posso, visito minha avó. Ele pode indicar também um fato permanentemente ou com considerável duração. Um exemplo aqui, ó, sou de Manaus, moro na Rua Flórida. Verdades científicas ou crenças. A água ferve a 100 graus. Quem tudo quer, tudo perde, certo?
ou um fato que ocorrerá no futuro próximo. Amanhã eu devolvo o seu caderno, certo? Então, meninos, revisem o conteúdo, certo? Estudem bastante, revisem as páginas 152, 153, 154, 155 e 156, certo? Então, revisem essas páginas, tá? Para que a gente possa realizar várias atividades e que vocês não tenham nenhuma dúvida. E lógico, né, que se aparecer dúvidas, a gente vai trabalhar nisso, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, algum ponto que vocês não tiveram entendido e querem que eu esclareça, qualquer tipo de dúvida, me mandem uma mensagenzinha lá no Google Classroom, tá? E como atividade, vocês vão fazer a página 151, tá? Que é o começo aqui desse assunto que a gente acabou de estudar, tá? É só essa primeira questão, A, B e C, e a segunda questão, A, B, C e D, certo? Você vai ler, vai botar somente respostas no caderno e vai me enviar lá pelo Google Classroom, beleza? No mais, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meninas!